O balanço continua e no Brasil os números da diabetes impressionam. São mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença. Quer outro número impressionante? Tem 15 milhões de brasileiros pré-diabéticos. Mas a diabetes tipo 2 tem relação direta com a alimentação. Que alimentos ajudam no controle? Que alimentos a gente deve evitar? É agora, na pausa do café. E para tomar café da manhã comigo e com a nossa audiência, tem a doutora Alessandra Gama. Tudo bem, doutora? Bom dia, bem-vinda. Muito obrigada. De diabetes tipo 2, ligação direta com a alimentação, né, doutora? Que números, né? A gente acordar de manhã e ter que expor esses números, chega a ser absurdo num país onde a gente tem tanta comida de verdade, né? Então a gente tem que pensar o seguinte, o diabetes tipo 2 ele está diretamente relacionado ao sedentarismo, aumento de peso, pressão arterial alta, ou seja, é a forma que você se alimenta. Toda direta relacionada à atividade física e alimentação. Então, são duas formas que você tem aí de administrar, de evitar, inclusive, que você faça parte desses números. Pois é, doutora, aí a gente tem um problema muito sério, que é todo dia, claro, a gente precisa comer. Nós temos um problema muito bom. O Brasil é um país grande, produz muitos alimentos. E o problema grave e difícil é que a gente não sabe se alimentar corretamente. Essa é a grande verdade. A gente começa com comida gordurosa. Pode, não pode? Pouco gordurosa. Mostra aí pra gente. Vamos lá. Apareceu. Então, a mesma coisa. Proteínas é sempre um excelente alimento para a gente colocar no nosso dia a dia, né? A gente tem que ter proteína de boa qualidade. Lógico, a gente tem que fazer a escolha por uma proteína mais magra. Então, carnes mais magras, o franguinho sem a pele. Então, tudo isso é muito interessante. Porque, como eu falei, que a obesidade ela é o ponto inicial aí para a gente ter diabetes tipo 2, tá? Então, se você tiver uma alimentação com baixa em gorduras, principalmente gorduras saturadas, então aí você já tem... Você mantém o peso com melhor qualidade, né? Associado aí também, como eu sempre falo, à atividade física. Então, proteína, sempre optar por uma proteína com baixa gordura. Evitando, gente, sempre os processados, né? Tem muita gente que já acorda de manhã com aquela... Como é que chama aquele... Salsicha, presunto, hambúrguer. Presunto, mortadela, é isso que eu estava tentando lembrar. Então, assim, a gente tem que dar preferência a uma boa proteína. Ovos, carnes magras, peixe sem a pele, frango sem a pele e peixes. Verduras e legumes devem ser incluídas? Sempre, sempre. Vários estudos comprovam que pessoas que se alimentam bem à base de frutas, legumes, vegetais, elas vivem mais, né? Tanto que a gente tem as zonas azuis, né, nos países como o Japão, que são pessoas que vivem muito tempo, porque a alimentação é diferenciada. Uma alimentação mediterrânea à base de frutas, legumes, ela é sempre importante. Estou vendo aí na tela cogumelos, abobrinhas, né? Tava aparecendo aí pra gente agora. Então, como é que a gente fala? Sempre a gente preconiza que um prato ele tem que ser colorido, né? Colorido. Então, se você tem no seu prato ali legumes variados, né, você vai ter o acesso a vários nutrientes diferenciados. Essas frutas aí são indicadíssimas, né? Deixa eu falar uma coisa pra você. Diabético tem medo de comer fruta, né? Acha que comer fruta vai fazer mal. A gente sempre fala aqui. Existem frutas que têm um pouco de índice glicêmico maior, porque são frutas mais adocicadas, digamos assim, e outras não. Mas todo diabético precisa e deve sim consumir frutas. Mas também a gente tem que fazer as melhores escolhas e os horários adequados, sempre evitando aí no horário da noite. Essa aí pode, né? Tipo abacate, laranja, kiwi. Por exemplo, laranja. Em vez de você tomar o suco da laranja, que você vai precisar de mais de uma unidade da fruta, sempre usar a fruta, chupar a fruta, porque aí tem o benefício já das fibras, que já modula a glicemia. É bem interessante. As leguminosas também são bem-vindas. Leguminosas, feijão, quinoa, a gente precisa colocar na nossa refeição, lentilha, então todas elas... Grão de bico devem sim estar dentro da nossa refeição. Fava pode, né? Pode, fava, lentilha, que eu adoro lentilha. Muitas pessoas não têm o costume, mas podem fazer sim essa variação entre feijão verde, sempre indicado. O nosso prato ele tem que ser aquele prato
Um normal, o feijão, o arroz, mas dá importância aí. Veja o arroz branco, colocar já o arroz integral. Substituir, né? Porque já está favorecido aí com a questão da fibra. Então, assim, para a gente ajudar a modular um pouquinho essa glicemia. Cereais integrais, olha aí. Sempre, a gente tem que estar com o nosso intestino sempre pronto. Então, você ter uma quantidade maior de fibra ajuda, sim, na modulação, da forma que essa insulina, né, que esse açúcar vai ser absorvido no nosso corpo. Arroz integral, macarrão integral, arroz selvagem, essas coisas Sempre dá, todas devem ser incluídas. sempre dá prioridade aos legumes, aos alimentos integrais. Arroz integral, aquele pãozinho integral, certificar que esse pãozinho realmente seja integral. Colocar aí uma quantidade maior de sementes no nosso dia a dia, das frutas, dos legumes. Gente, os verdes folhosos é super importante. Fazer suco verde, tudo isso melhora. Uma alimentação regular, uma alimentação normal, adequada, sem exageros. O que a gente tem que falar é o seguinte, precisa tirar os açúcares, né? Os doces. Doutora, as oleaginosas, elas também devem estar lá, né? Todas as semanas eu falo sobre isso. A gente precisa, sim, variar. Olha elas aí, ó. Elas estão aí, então... A quantidade, a gente tem que pensar o seguinte, a gente precisa muito de minerais, tá? E é onde a gente encontra a maior fonte de minerais, de zinco, de magnésio, são nas oleaginosas. Então, a gente pode colocar aí uma porçãozinha, a gente pode encaixá-la nos lanches, que é bem legal, né? Então, as nozes, as amêndoas, cuidado com o amendoim, né? A gente sabe que todas elas têm uma quantidade de caloria maior, mas, em compensação, ela sobe o nosso colesterol bom, e isso aí vale ponto, hein, gente, na nossa saúde. Tem mais agora aparecendo aqui na tela da TV Pajuçara para a gente comentar leites e derivados. Isso, que é uma fonte excelente de proteína também, né? Então, assim, também dando prioridade, gente, os desnatados, né? O queijo mais magro, o leite desnatado, mas isso tem que ter na nossa alimentação. Completo aí de cálcio, de potássio, tudo isso é importante para nossa alimentação. Então, frutas, legumes, oleaginosas, as sementes, os leites e os derivados, tudo isso é uma alimentação regular e saudável. As gorduras boas também. Fonte de gorduras boas, principalmente, gente, o óleo, gente, o óleo de oliva, ele tá caríssimo, mas ele tem sim que estar dentro da nossa alimentação. Tem que ter um azeite. Tem que ter um azeite, uma excelente fonte de boas gorduras. Lembrando que, para a gente controlar o nosso colesterol, não é tirar todas as gorduras, é colocar fonte de boas gorduras. E aí tá o azeite e as oleaginosas. Ufa, que aula, que show. Obrigado, viu, doutora? Só vai errar agora quem quer, né? Só erra quem quer, gente. Lembrando que atividade física e bastante água. Até semana que vem, tá? Até a próxima semana. Mais um assunto desses aí importantes demais para todos nós. Até mais. Bom dia a todos. Bom dia.